Bom dia, a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs do Grupo Videira e a todos que estão ao alcance da minha voz. Aqui quem vos fala é a missionária Helenice. Aleluia. Venho lhes trazer uma palavra nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, que está escrito em Salmos 87, que diz o seguinte: Deus tem o maior prazer em Sião. E diz assim a palavra: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se fizeram ali, ó cidade de Deus. Dentre as que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que na Filéstia e de Tiró e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este é aquele, nasceram ali. E o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores de tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão a ti. Aleluia, né? Estão em ti. Essa palavra de Salmos 87 me chamou muita atenção quando faz menção de Raabe e o estabelecimento de Deus para as nações, né? Ele faz menção daqueles que estão inscritos no livro, né? Nos livros do Antigo Testamento, como também do Novo. Né? Ele faz menção de uma mulher que ela era uma meretriz, uma prostituta. E essa mulher, ela fez boas ações para com os profetas de Deus, né? Josué enviou espias, 2 espias a Jericó, e esses foram espreitados, né? Porque estavam sendo caçados para serem mortos, porque eles estavam espiando a cidade, e foram perseguidos. E Raabe, então, introduziu eles dentro da sua casa, né, escondendo-o, e quando bateram na sua casa, né, ela desceu eles por uma corda para que eles fugissem, né? Uma mulher prostituta que fez uma boa ação. Ou seja, muito embora ela tivesse o título de meretriz, era uma mulher de um coração bom. E ela tinha certamente ouvido falar dos profetas de Deus, dos feitos de Deus, né? Ela não conhecia Deus. Veja só, ela não conhecia a Deus, né? Ou melhor, ouçam bem, ela não conhecia Deus. Portanto, o que ela sabia e ouvia era da boca dos outros, né? Os feitos dos homens de Deus, dos profetas, né? E isso traz uma fé para os corações das pessoas, né? Incrédulas, porque as pessoas, elas buscam em mim e busca também em você que é cristão, né? Que tem uma carteira de membro, você que é um obreiro, uma obreira, você que é um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, uma bispa, um bispo, né? Que tem um crachá, né, que te denomina, né, um cargo eclesiástico dentro da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O seu testemunho, as suas ações falam mais do que 1000 palavras, né? A minha ação, a sua ação, ela vai estar no contexto, no conteúdo, no livro, vai fazer menção, né, da sua pessoa, né, no livro de Deus, porque Deus, ele está anotando tudo. Veja que hoje a sociedade atual, né, principalmente dentre alguns que gostam de julgar, apontar, dizer que aquela pessoa vai para o inferno porque ela está no pecado, que ela faz isso, que ela faz aquilo, ou fez aquilo, trazendo à tona coisas do passado para implicar a vida daquela pessoa, ou até mesmo detê-la no caminho.
Não foi assim quando aconteceu com o cego de Jericó, né? Quando ele se aproximava ali, sentado à beira do caminho, Jesus, a multidão se aproximava, né? E ele então, ouvindo aquele barulho, né? Perguntou o que era. Ele sabia provavelmente, com certeza, que Jesus iria passar naquela cidade. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? E ali os próprios discípulos, próximos a Jesus, né? Falaram para ele se calar. E cada vez mais que falavam para ele se calar, ele gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Né? E quantas das vezes a multidão tenta nos parar, tenta abafar a nossa voz quando queremos dar um glória, quando queremos pregoar o nome do Senhor, né? Muitas das vezes você dá no Facebook, você coloca, né, sobre Jesus, né? E muitos não gostam, porque ele ainda está sendo rejeitado, mas ele não rejeita qualquer um que seja o mais vil pecador. Ele pode ter matado, estrupado, e até me traz agora a memória, porque quantas vezes eu tenho lido, né, em comentários no Facebook, as pessoas colocam: agora é santarrão, fez isso, fez aquilo, se prostituiu, fumou, bebeu, matou, agora bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja e diz que é crente, aí dá aquela gargalhada, né? Mas verdadeiramente, Deus, ele não despreza, né? O homem mais pecador, mais vil, ele ainda está com os braços abertos, porque Jesus significa graça para a nossa vida, perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa Raabe, a prostituta, ela fez uma boa ação, né? E sobre Raabe, se você quiser buscar uma referência, está no livro de Josué, no capítulo 2, né, que fala: Josué envia 2 espias a Jericó, né? E falando-se dessa mulher, aqui no 4 e no 5 já vai falar que ela, né, verdadeiramente, né, ela salvou esses 2 espias que eram homens de Deus, né? Não muito obstante, louvado seja o nome do Senhor, eu marquei aqui, mas eu tô com a Bíblia aqui no colo, então um lugar não muito favorável, perdi aqui. Mas tem uma referência na Bíblia, louvado seja Deus, de quando, né, os profetas foram perseguidos, né? Quando os profetas eles foram perseguidos, né, por Jezabel, e tem um homem na Bíblia que ele fala, né? Ele fala para Elias, louvado seja o nome do Senhor, que ele fez uma boa ação também. Ele fez uma boa ação, ele buscou cuidar da vida dos profetas que estavam sendo perseguidos, há um número muito grande de profetas, que esse homem, né, ele foi e buscou guardar a vida desses profetas, guardando eles, alimentando eles com pão. Com pão. Louvado seja o nome do Senhor. Estou tentando aqui achar. Louvado seja o nome do Senhor. É de Deus porque eu achei. Está no primeiro livro de Reis, né? No versos 13. Você pode ler, né? Que diz assim o texto do capítulo 18. Elias apresenta-se diante de Acabe, né? E esse homem, o nome dele era Obadias, é o profeta menor. Obadias, muitas poucas pessoas leem porque se deve ter 2 folhas é muito, ele é um livro muito pequeno, mas você vê que é um homem que fez uma grandeza, né? Ele diz aqui para Elias, no versos 13, porventura não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, ou seja, de 100 ele dividiu 50 a 50, né? E os colocou numa cova, né? E os sustentei com pão e água, né? Aleluia, né? Esse é Obadias, né? Um homem de Deus,
né, que guardou a vida desses profetas. Louvado seja o nome do Senhor. É muito profundo. Então, a menor coisa que você fizer para o reino de Deus, né? Porque quando você guarda a vida de alguém, quando você ama, quando você cuida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, essa pessoa, né? Ela é de Deus. Então, Deus se agrada dessas ações, das boas ações, amar o próximo como a si mesmo, dividir o seu pão, sustentar a viúva, sustentar o órfão, levar um abraço, um alimento. A sua ação vai ficar na memória de Deus, né? Como eu li lá nos Salmos, louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje em dia as pessoas estão, louvado seja Deus, sem amor, e a própria Bíblia vai dizer que o amor se esfriou, né? Que o amor se esfriou, mas você vê aqui que em Salmos 87, louvado seja o nome do Senhor, no versos 4 diz: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, e da Filístias, né? E de Tiró e da Etiópia, se dirá: este é nascido aqui, né? Ele mesmo, o Senhor, ele está falando, louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo estabelecerá, né? Está na memória do Senhor o seu nome, os seus feitos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ame mais, perdoa mais, abraça o teu irmão. Nós estamos vivendo um momento caótico, um momento de pandemia, um momento em que as pessoas estão sendo infectadas por coronavírus, né? Covid-19. As pessoas estão em quarentena. Quantas são as viúvas, solteiros, sei lá, que estão enclausulados dentro de casa, até com pânico de sair, né? Temos que ligar, não podemos abraçar, mas podemos ligar, podemos buscar o contato e falar com essa pessoa. Creia que Deus, ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão sobre a terra e ele está vendo tudo. Que você possa receber nesta manhã, né? Essa palavra é uma palavra humilde, uma palavra pequena, mas eu creio que vai mexer com você. Nesse momento, quantas pessoas estão acamadas, doentes, infectadas, desempregadas, pessoas que têm seus compromissos para se pagar, assumir algo, né? Ou ela assumiu algum compromisso e agora está impossibilitada de cumprir com seus deveres civicamente, né? Por causa dessa pandemia, do desemprego, ou por estarem até mesmo afastada dos seus trabalhos, né? Então essas pessoas precisam de ouvir uma palavra de ânimo. Então que você possa, você como homem, você como mulher de Deus, semeia a palavra, busca amar, se importa com seu irmão, né? Eu tenho N pessoas, eu estou falando de mim, eu tenho N pessoas no meu WhatsApp, mas se eu não me movimentar para dar um bom dia, colocar lá uma figurinha, bom dia, oi, elas não se mexem. Isso é falta de amor, porque se você não pode ir na casa de alguém, se você não pode abraçar alguém, o WhatsApp está aí para você se comunicar, o Facebook. E quantas pessoas estão omissas a um abraço, a um bom dia, a uma boa tarde? Isso não nos custa nada. A vida, ela é breve, é passageira. E tudo que você faz nessa terra, ela ecoa para o nosso futuro, né? Raabe, ela fez uma boa ação, né? Obadias, ele fez uma boa ação. 100 homens, ele dividiu 50 e 50, escondeu-os numa cova, né? E ele sustentou esses profetas com pão e água. Você sabe o que é isso? Isso é amor. É um homem que verdadeiramente conhece a Deus, conhece os princípios de Deus, ele ama o seu semelhante, ele abraçou 100. E muitas das vezes a pessoa não dá um bom dia, uma boa tarde, né? Uma boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem hoje, divide, porque isso vai ecoar para sempre, vai estar na memória de Deus, vai estar no livro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu te dou um bom dia, tá bom? Um bom dia, tenha um excelente dia, que Deus seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém.